noite, amigos do programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. É uma segunda-feira, 25 de dezembro, é dia de Natal, é dia de feriado, mas nós estamos aqui para fazer o nosso programa. Eu não abandono vocês, espero que vocês também não nos abandonem, amigos telespectadores, e nós estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estúdios lindo como esse aqui, alusivo à data. O Estúdio 1, Estúdio 2, também inéditos. Isto não muda. O que está ganhando ou vencendo, que é o caso do nosso programa, não mudamos. Qualidade de imagem e de som, indiscutível. Qualidade de público, que são vocês, também indiscutível, embora sejamos uma emissora web. Qualidade invejada por muitas pessoas. Mas a nós pouco importa. Nós tratamos das nossas edições, vocês que estão conosco, como sempre, recebendo boas notícias. Esperamos nós. Mas vocês continuam conosco, claro que gostam. Por isso que nós não distinguimos data. Estamos aí. Dentre as notícias que nós teremos, porque elas estão acontecendo, tragédias, desgraças, infelizmente, seria uma época para ser só de festas, porque temos lutas continuam acirradas pelo mundo afora, muitas notícias, principalmente da política, que esta não para, e esperem após as festas o que virá para nós que somos contribuintes da União. Muitas coisas virão que vai alterar a nossa economia e o nosso bolso. Quanto a previsões de temporais, ventanias e ciclones, depois do Natal deixa capitais de estado em alerta. Também aquela guerra Hamas-Israel persiste. Por exemplo, agora Israel destruiu uma estrutura de túneis de terroristas e encontrou 5 corpos de reféns. Eles vão deixando, porque daí eles dizem que a culpa não é deles. Colocam, mais uma vez, reféns, como colocam os palestinos de escudo humano. Esse é o grupo terrorista, o Hamas. O exército israelense localizou o automóvel de um sequestrado morto no hospital. Essas coisas vêm vindo à tona de acordo com as notícias que vão acontecendo. Lá em Goiânia, colocaram um vídeo em que policiais militares dão socos e chutes em empresário durante a inauguração de uma loja em shopping. Contra a polícia eles filmam mesmo. Agora, quanto ao tráfico e quanto a marginais, você nunca vai ver um filme ou um vídeo que demonstre isso para a polícia. Também na área do esporte, no Natal agora, o Caio Paulista, ele virou traidor e negocia com o Verdão, que é o Palmeiras. A torcida do tricolor, que é o São Paulo, não o perdoa. Após 20 horas também, os bombeiros que controlam um incêndio numa fábrica de tecidos. Isto aconteceu lá em São Paulo nesse feriado. Após se entregar ao lado da filha, Zinho, que é aquele famoso miliciano, ele está isolado agora numa cela destinada exclusivamente a milicianos. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima no Rio de Janeiro. Também falando sobre aquela página da Choquei, o Whindersson Nunes, um daqueles que estava envolvido numa das notícias falsas de uma jovem que disseram que teria um caso com ele, e com isso ela se suicidou. E ele diz que criticou os perfis e pede a criação da lei Jéssica Vitória, que era o nome desta jovem que se suicidou diante desta
notícia falsa desta página esquerdista que é a Choquei. E agora, segundo disseram, ela parou com as edições, mas o pessoal quer que ela seja eliminada, que ela não mais exista diante de uma fake news dessa forma. E cadê aquelas fake news, aquelas punições que estão aí com outras pessoas? Tá aí, ó, é a página da Choquei. Também um tiroteio na véspera de Natal deixou 9 feridos no Rio de Janeiro. É a violência que está aí. Um opositor do Vladimir Putin, ele foi achado após estar sumido, ele foi achado após 3 semanas desaparecido. Estava lá numa prisão do Ártico. Ditador é assim. Quando alguém se opõe a ele, ele é sumido. Mas dessa vez, após muita luta, conseguiram encontrá-lo lá numa prisão. É opositor. Ditador é assim. E esse é Vladimir Putin, aquele homem que está combatendo e invadiu a Ucrânia e continua despejando bombas naquele povo. Uma briga na CBF, e agora aquele treinador que havia sido anunciado, o Ancelotti, não vem mais. E o Diniz não sabe se fica. Sempre foi uma incógnita isso aí. Era a CBF dizendo que ele estava acertado, mas nunca que ele confirmou para a imprensa. E daí, ó, agora ele disse, não virá o Ancelotti, que era o sonho da CBF. A honestidade está nas pessoas mais pobres. Aqui está um exemplo. Uma diarista deixou um bilhete após bater num carro de um empresário. Ela deixou todos os seus dados de endereço e contato e disse assim, ó, vê quanto fica e mantém contato comigo. Isto não é normal, mas com as pessoas honestas que ainda existem, felizmente, e pode acontecer. Uma briga em que se encontra no momento entre a FIFA e a Conmebol marcam uma data para vir ao Brasil e a CBF pode ser punida. Eles disseram, a FIFA disse que se a CBF fizer uma nova eleição, que foi cassado o presidente, os países brasileiros poderão ser excluídos de competições internacionais. Também a crise de funcionários e a criminalidade que aumenta cada vez mais. Em São Paulo, um corpo ficou 7 horas na calçada até ser retirado pelo IML. É a crise que está aí, né? Também o Ministério Público diz que vai investigar uma injúria racial contra o ministro. É o ministro dos Direitos Humanos. O presidente Lula faz trocas no governo para dar espaço a novos aliados. Aquele ministério que começou, vocês esqueçam, agora são os alinhavos políticos. E aquela de que mulheres eram colocadas no governo, esqueçam. Agora os alinhavos políticos vão persistir muito além da promessa, da possibilidade de aumento de mais ministérios que já foi dito pelo presidente Lula. Diferente do Javier Milei, lá na Argentina, que cortou pela metade os ministérios. Mas nós estamos no Brasil. O presidente Lula participou de um almoço de Natal com repatriados da faixa de Gaza. Naquela guerra Rússia e Ucrânia, soldados ucranianos criaram uma roupa que simulam arbustos na neve para emboscar russos e matá-los. A guerra continua acirrada e quase que eles são irmãos de criação, porque eles eram da antiga União das Repúblicas Soviéticas e agora estão combatendo, e principalmente nesse período de festas não param de jeito nenhum. Também um conselheiro militar do Irã, ele foi morto num bombardeio aéreo israelense lá na Síria. Agora com isso poderá se acirrar ainda mais essas tensões entre Irã
e Israel. O Israel já está se vendo como pode, com todos aqueles países ali que são adversos à sua política, né? E também em São Paulo, um grupo foi suspeito de traficar 5 toneladas de maconha e cocaína em ração. E essas vinham direto do Paraná. Milhares se confrontam com a polícia durante um protesto contra o resultado das eleições. Mas não é aqui no Brasil. Não. Isso aqui é lá na Sérvia. Na Sérvia. O pessoal já pensou que era aqui, né? Também mais uma tensão que está acontecendo. Uma caravana com 7.000 pessoas ruma em direção à fronteira do México com os Estados Unidos. É algo que também é uma tensão muito grande. Agora aqui no nosso Rio Grande, com 100% de êxito, o líder do governo no Rio Grande do Sul contabiliza 300 projetos aprovados desde 2019. É o governador Eduardo Leite, aquele que prejudica o funcionalismo público no todo. Reajuste zero durante o ano, ele faz inaugurações, mas aplica milhões em penitenciárias, armamento e viaturas para as polícias, mas para os policiais, para aquele material humano que ele tem, zero de reajuste. E ainda diz que está se desdobrando para manter o salário em dia. Nunca uma Assembleia Legislativa deu tanto apoio a um governo como agora o governador gaúcho, aquele que foi reeleito, dizendo que não, e ainda sonha em ser candidato a presidente pelo PSDB. Mas eu já sei que ele não será o meu candidato, com certeza. Eduardo Leite, não. O São Paulo também tenta uma nova proposta por Ferreirinha, o jogador do Grêmio. Isso na área do esporte, e eles estão insistindo. Também as estradas, a rodoviária e os aeroportos têm um movimento intenso na volta do feriadão de Natal. Também Porto Alegre está programando uma grande festa de Réveillon lá na Orla do Guaíba. Estão sendo divulgados há muitas atrações e será gratuito. Também agora, a guerra Hamas e Israel, Israel está analisando uma proposta do Egito para um fim do conflito em Gaza. Segundo dizem eles, a possibilidade de que os reféns fossem entregues. E, inclusive, uma palestra do Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel, ele foi interrompido por familiares de vítimas reféns. Mas é que ele, como ele diz, um acerto com guerrilheiros é muito difícil. Mas vão tentar. O Egito está fazendo essa proposta e Israel está pensando nela. Também aqui no nosso Rio Grande, litoral norte, lotaram as praias no Natal. E também o litoral sul, com certeza. Também o trenó de um Papai Noel foi apreendido em blitz, foi lá na Bahia. E o condutor recusou fazer o bafômetro. Quer dizer, se condenou, né? Mas foi recolhido esse triciclo adaptado, que ele foi parado na blitz porque estava com a placa de identificação encoberta, não estava visível segundo o Código de Trânsito. Mas foi recolhido o trenó do Papai Noel adaptado num triciclo. Também, um dia após ser preso, a miliciano, aquelezinho, né? Ele foi levado para o presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. Também morreu um motociclista num acidente na BR-116, foi em Caxias do Sul, um jovem com 23 anos, muito jovem ainda, mas é um veículo muito perigoso, a moto. Eu tenho sorte que dirijo moto desde 78 até hoje, não tive
um grande acidente. Somente alguns detalhes ali que são insignificantes. Sorte da gente. O sequestro daquele jogador, o Marcelinho Carioca, a mulher que foi sequestrada junto com ele disse que os criminosos não o reconheceram quando o sequestraram. O governo também comprou, agora sim, aqui do nosso governo Lula, né? Ele comprou um tapete de 114 mil e um sofá de 65 mil para o casal Janja e Lula. É este o governo do amor. Isto aí, inclusive, é para fazer amor. E no sofá, deve ser assim, né? Uma família brasileira, ela foi resgatada após 9 horas à deriva lá no mar do Caribe. Os Estados Unidos estão preocupados com as condições carcerárias daquele opositor russo. É o Navalny, não sei se a pronúncia correta é essa, mas eu estou falando para vocês. É em russo, né? Dificilmente estaria correta. Mas o que importa é que esse opositor está preso numa prisão lá no Ártico. Não podemos esquecer que hoje temos uma mensagem de Natal do meu irmão, do Coronel Severo, do FIFA. É de 1 minuto, mas é uma mensagem que bate fundo no coração. 21h30 nós estaremos colocando no nosso programa. Aguardem. Também, agora, a notícia da nossa economia: o brasileiro já pagou mais de 3 trilhões em impostos em 2023. Quem mostra isso é o nosso impostômetro. O maior opositor, agora vamos ao nome do Vladimir Putin, reapareceu na prisão no Ártico após 2 semanas desaparecido. É aquele que eu falei. É o opositor do Vladimir Putin. O líder do Hamas, lá da guerra, né, fala publicamente pela primeira vez desde o início da guerra. E ele diz: é uma batalha sem precedentes. E lembrando que foi começado por eles, né? Eles que atacaram aquela festa rave, né? Também a vontade dos senadores é muito grande para acabar com a reeleição de presidente, governadores e prefeitos. Quem diz isso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também aquele tapa dentro da Câmara que aconteceu diante dos 3 poderes, até do presidente Lula, o deputado propõe um porte de arma a todos os parlamentares para se defender de uma possível agressão. Não sei se vai colar essa aí, mas a proposta foi feita. Também a bacia amazônica registrou os menores volumes de chuva em mais de 40 anos, o que preocupa demais o nosso ecossistema. Pelo menos estão havendo conflitos em muitos lugares. Pelo menos 113 pessoas morreram em ataques no centro da Nigéria. E daí, isso aí, então o pessoal só pensa guerra, Hamas, Israel, Venezuela, a possibilidade de invadir a Guiana, mas outros conflitos estão acontecendo também lá na África. Naquele almoço que o presidente Lula teve com os repatriados, ele defende o Estado palestino e diz que reféns precisam ser libertados. Isso, todos nós pensamos nisso. Ele disse que, inclusive, houve uma crítica de que, como mediador de outras guerras, o presidente Lula não surtiu efeito, mas teve uma grande participação em convencer Nicolás Maduro em não invadir a Guiana. Primeiro que o negociador não foi nem o presidente Lula, né? Ele mandou o seu representante. E o Maduro desistiu de invadir a Guiana por outras razões. A dificuldade deste feito e também forças navais vindas dos Estados Unidos e agora também a União Europeia também anunciou que virão aqui para proteger as Guianas. Então não foi bem por negociações
do presidente Lula, que o Maduro desistiu desse seu intento, que ele ainda continua falando, né? Também em Canoas foi inaugurado a primeira delegacia penitenciária regional. É uma mão de obra, foi feita por detentos. Representantes comerciais gaúchos protestam contra o aumento do pedágio em rodovias federais no sul do estado. Protestar, não só os representantes, todo o povo protesta, mas acontecem e muito aí os reajustes e nós não temos o que fazer. Infelizmente é desse jeito. No agro, foram liberados 10 milhões para implantação de unidade de armazenagem e beneficiamento de grãos em Palmeira das Missões. É aqui. O verão 2023-2024, aqui no nosso litoral do Rio Grande do Sul, 9 pontos estão impróprios para o banho. O pessoal tem que se ligar nisso aí. Lá na sexta-feira, o governo do Rio Grande do Sul publicou a promoção de 2.540 servidores da segurança pública. Essas promoções, há muito tempo que ele tinha engavetada e precisava dar. E diz que terá uma despesa na folha de 70 milhões, mas reajuste zero. Promoção, ele está incentivado em quem está na atividade, mas esquece os inativos do Estado. E esse é o desprezo que o governador Eduardo Leite mostra quanto ao funcionalismo público. Número de pacientes famintos nos hospitais lá em Gaza alarma a Organização Mundial da Saúde. Ministros defendem a regulação das redes sociais após a morte de jovem. É muito estranho. Essa Choquei é uma página de esquerda. Aquele hackeamento da Janja é tudo muito estranho. Então os ministros são do governo Lula. E o governo Lula tem esse interesse, inclusive a Janja. Já disse que se dependesse dela, as redes sociais já seriam reguladas há muito tempo. E para terminar esse belo governo, o Lula nomeou a advogada Caroline Proner. Sabe quem é ela? Mulher do Chico Buarque, para uma vaga na Comissão de Ética Pública da Presidência. O pagamento está chegando. Quem apoiou esse governo agora está sendo pago, com cargos às nossas custas. Mas vamos ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que nossos amigos já estão aguardando que nós estejamos ao vivo com eles. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo
ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Agora sim, estamos ao vivo. O nosso amigo Zé Sanguiné há pouco comentou de que os estúdios estão lindos. Aqui está outro estúdio lindo. Os nossos Papai Noéis aqui atrás se mostrando, porque hoje é Natal. É dia de festa, 22 graus a temperatura. E nós achamos por bem fazer a nossa live da mesma forma. Já que não fomos viajar, os amigos que viajaram, nós não ficamos com inveja. Nós só temos que parabenizá-los. Estamos aqui no estúdio para fazer o programa com muita alegria e satisfação. Não tem nada a ver em contrário. Nós torcemos por vocês que estão passeando, torcemos por vocês que passearam e estamos sempre torcendo pelos nossos amigos. É assim que a gente se trata. Festas? Então nem se fala. Muitos comentaram que fizeram festas ontem à noite, outros deram continuidade com o Soborô hoje ao meio-dia. Isso é muita festa, muito legal, e nós só temos a agradecer a vocês. Nós vamos começar logo com a mensagem de Natal que o meu irmão, o Coronel Severo, nos mandou. Eu sempre peço para vocês, mas o pessoal não se dispõe, mas ele mesmo, no seu lazer, sempre se preocupa com o nosso programa por estar conosco. E eu sempre prometo, os vídeos que vocês mandarem ali, nós editamos às 21h30. Vamos ver então, Pipa, diz alguma coisa do pessoal ou do Natal a esse nosso pessoal. Abre o teu coração para nós. Amigos telespectadores do programa Pauta Livre. Estou aqui, curtindo esse dia de Natal, feriado, 25 de dezembro. O dia de ontem foi muito bom, a noite com a chegada do Papai Noel foi maravilhosa. Estou bem à vontade, camisa regata, o calor gostoso, mas eu estou aqui para desejar a todos um Feliz Natal. Dizer que o Natal tem que estar dentro do coração de cada um. Auxiliar o próximo, ajudar a quem precisa mais do que nós. Bom programa a todos. PP Severo, sucesso garantido. Pauta Livre não para nem no Natal. Esse programa realmente é um sucesso. Beijão a todos, bom programa. Então, muito obrigado. Essa é a mensagem do meu irmão, o FIFO Coronel Severo. Eu espero que vocês também se mostrem em outra oportunidade. Às vezes nós nos conhecemos somente online ou em outras situações ao vivo. E com isso é muito bom. É por isso que eu peço sempre se mostrarem no programa, participarem não só interagindo ou escrevendo, porque realmente já é um primeiro passo. E depois o top, o ápice da apresentação é estarem conosco. Eu tenho um aviso para dar. Aquelas pessoas que pensam em veranear na praia de Restinga de Marambaia, lá no Rio de Janeiro, esqueçam. Esqueçam aquele casal iluminado, todo poderoso, Lula e Janja. Eles vão veranear nesta praia. As Forças Armadas vão fazer a segurança. Banhista, nem pensar. Lancha nem perto. Esse é o casal iluminado. Então, a você que era veranista ou banhista na Restinga de Marambaia, lá no Rio de Janeiro, esqueçam. Agora vai deslocar a comitiva do presidente e aquele casal vai estar lá. Eu não sei se é uma boa ou uma má notícia para vocês. Eu acredito que não seja muito boa. Mas vamos lá então ao Estúdio 1. Agora sim, interagindo conosco. Continuamos aqui com os nossos amigos, os Papai Noéis, mesmo nesse Estúdio 1. E eu espero que vocês gostem. Sempre é feito em homenagem a vocês. O Zé Sanguiné
viu só o estúdio do preâmbulo e já disse que tinha sido lindo. Imagina agora ele vendo o estúdio 1, o estúdio 2, que recém nós estamos nos mostrando. Então, nesse dia em que nós tivemos muita chuva aqui na nossa região, continua quente, 22 graus, mas a todo momento pancada de chuva, teve um início temporal, inclusive houveram quedas de árvores. Aqui na nossa cidade, aqui em Gravataí, teve locais em que ruas foram interditadas por quedas de árvores. Nós esperamos que não tenha grande transtorno nas pessoas ou nas cidades de vocês, principalmente nesse período de festa, né? O que é muito lamentável. Hoje, o número 1 foi aquele casal 20, o Henrique e a Janei. O Henrique se antecipou, primeiro só nos dando um boa noite. Depois ele disse assim: o capitão Henrique da Silva e Silva, nosso amigo da turma CFS 1972, da Brigada Militar Santa Maria da Boca do Monte. E ele disse assim: uma boa noite, um Feliz Natal a você e também a todos os participantes do nosso programa, o Pauta Livre. A Janei deu só um primeiro toque, mas depois se manifestou lá adiante, porque ela é nossa representante da ala feminina. Nós temos outras representantes da ala feminina, tipo a Neide, ali de Canoas, a Gessilda, ali da Cachoeirinha, a Neide, a nossa amiga Nara também, lá de Capão. Todas são espectadoras que nós temos, mas a representante que participa conosco é a Janei. As outras ficam só na moita, dizem depois que participam, que assistem o nosso programa, mas não compartilham conosco, o que é lamentável. O bom é conversar entre amigos. Nós não escolhemos sexo, cor, nem religião, nem time do coração, ideologia política. Aqui todos são bem tratados, porque o nosso público é um público seleto por natureza. Nós não fazemos essa seleção, é uma seleção natural. Porque assistir o programa Pauta Livre, além de informações que nós damos sempre, também é cultura. Cada um depõe com o seu conhecimento e assim nós vamos cada vez somando e fortalecendo o nosso conhecimento. Então, além das notícias que acontecem, que interferem no nosso dia a dia, também cultura nos ajuda e muito e engrandece o nosso ser. O Zé Sanguiné, depois o nosso amigo, esse, Zona Norte de Porto Alegre, nem sei se ele está ali na sua residência, ali naquela zona nobre, né? Ele não se manifestou, não disse se estaria aqui ou viajando. Mas ele disse assim: boa noite, amigo do Pauta Livre. Eu já curti e já acionei o sininho. O nosso amigo Laurino Nespit ainda não apareceu também, lá de Nova Santa Rita. Deve estar conosco pelo menos até o término do programa. O nosso programa é normalmente, sempre, das 21 às 22 horas, todas segundas, quartas e sextas, e agora não estamos falhando nem no feriado, graças a vocês que nos dão esse incentivo e essa vontade de estar aqui conosco, compartilhando, conversando e batendo papo com os amigos, e também adquirindo conhecimento, além de fornecer algumas das notícias que nós coletamos no dia a dia, naqueles jornais que nós damos maior credibilidade. Depois falou, meu irmão que já mandou uma mensagem em vídeo, mas também interagiu já antes, né? Nós começamos a nossa live às 21 horas, eu estou respondendo só agora, porque agora é que eu estou ao vivo, depois das 21 horas e 28 minutos. É o Coronel Severo, ou FIFA, ou Delfino, é o meu irmão caçula, ele dizendo assim: boa noite, um bom programa, um Feliz Natal e um ótimo final de semana, e as festas continuam. Lá na próxima virada do ano, mais festas, mais alegrias e mais esperança, que nós tenhamos essa vida alegre, saudável e a possibilidade de estarmos conversando aqui no nosso Pauta Livre. O Zé Sanguiné diz assim, ó: ainda em tempo, um Feliz Natal a todos os amigos. Claro que tempo temos até 22 horas, Sanguiné. Com certeza, muito obrigado, ficamos agradecidos e é recíproco. Desejamos também a ti, todos os teus familiares e todos os nossos amigos aqui um Feliz Natal. Que coisa boa nós podermos nessa data estarmos conversando e dando esse Feliz Natal. Oportunidade que faltou em outra situação, agora é a hora e o palco é esse. É
é o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O Jorge Antônio, que é o nosso emissário, agora ele é de São Borja, e também dos Guerreiros Martinica, lá de Viamão, ele só deu um positivo e logo se manifestou. E ele diz assim, ó: uma boa noite a todos. Final de semana ocorreram as últimas finais. O grande Figueira, ele está se referindo ao Figueira do Parque dos Maias, que sagrou-se lá no sábado passado, né? Sagrou-se campeão municipal do Master de Porto Alegre. Parabéns a todos, a diretoria, os atletas, os torcedores e os componentes. Dentre eles está o nosso amigo Jorge Antônio, que também é nosso emissário, que nos transmite tudo o que é de reportagem ali e do Giba também, que faz todo esse pedido a ele, e nós fazemos em arte com muito prazer e divulgamos a equipe. Se você tem uma equipe para divulgar, uma empresa para divulgar, aqui conosco. Nós temos essa liberdade, não temos patrocinadores. Agora estou com um copo novo aqui, ó, hidratando a garganta, mas continua sem logo, não temos patrocinador. É isso aí, assim. E mesmo assim nós temos essa imensa qualidade de imagem, som e de público, que são vocês. Este é o Pauta Livre. Que alegria, que felicidade poder estar sempre conversando com vocês, de um lugar e de outro. Agora o Alexandre Marques, ele é da Zona Norte de Porto Alegre, mas agora até março, esqueçam, ele está em pleno veraneio. Ele é do Alexandre Marques, o irmão de divulgação do Expresso da Várzea, está lá em Cidreira, mas continua sempre interagindo conosco e nos trazendo muitas e boas informações, principalmente na área do esporte, em que ele é um expert. E ele diz assim: boa noite, Severo, espero que todos tenham passado uma ceia de Natal tranquila, com os seus familiares, com saúde, e um presente que é o símbolo. Este aí é que o pessoal cobra aos montes, e eu disse que chega a ser até constrangedor. O pessoal só pensa nisso, mas a data é nascimento de Jesus, que até o nosso amigo Zé Sanguiné deu uma explicação, e nós vamos comunicar também a vocês. Aí, por isso que eu já disse, o programa Pauta Livre, além de ter informações, tem cultura, e cultura trazida por vocês, nossos espectadores. O Alexandre Marques, como ele está lá em Cidreira, nos traz informação do ambiente em que ele se encontra. E ele diz assim: hoje o tempo aqui no litoral começou muito abafado. Pela manhã, na primeira hora da tarde, choveu, com 2 horas, e deu uma aliviada. E agora a temperatura amena, sem vento. Aqui já foi o inverso, nós tivemos à tarde um temporal, muito vento, muito forte, e até queda de árvores, principalmente aqui na minha região, que é Gravataí. E ele diz assim, ó: tem muitas pessoas que não sabem a religião de Jesus, diz o Alexandre Marques. Os manequinhos que também em Gravataí intercederam conosco. Em outras oportunidades, aí eles sempre dão aquela cutucada que nós pedimos lá na nossa plataforma de YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, comentando qualquer de nossas edições. É o que eu peço para vocês. Além de estarem conosco na nossa live, também na nossa plataforma, deem aquela cutucada, deem uma opinião, gostei, não gostei, é legal, não é legal, qualquer coisa. Elogios e críticas todos são bem recebidos. Elogios nos engrandecem, acham que nós estamos fazendo um bom trabalho. E críticas, citando a razão, nós também estaremos aumentando o nosso conhecimento e a nossa qualidade de programa. Eu espero que vocês colaborem em todos os sentidos conosco. E é por isso que eu digo, críticas e elogios são bem-vindos com certeza. E ele diz assim: uma boa noite, um Feliz Natal a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado. E ele disse mais abaixo: e a guerra continua. E ele disse assim: seria bom um acerto para aceitar a proposta. E eu disse para ele: a proposta é muito difícil, principalmente com grupos terroristas. Países constituídos que têm uma legislação, que têm uma constituição, elas poderiam ser
aceitas, mas com guerrilheiros é muito difícil. E tudo isso, as guerras continuam, é a questão da ambição de poder. São os governos que querem ter mais poder, querem ter mais territórios, mais influência, e com isso é o caso da Venezuela, aquela crise que se assola lá por uma má gestão do Maduro, e ele planejou então essa anexação de uma parte, 76% da Guiana francesa, a Guiana inglesa. E então é a ambição e a fome de poder. O Zé Sanguiné, dando o seu conhecimento da cultura religiosa em teologia, e ele diz assim, Alexandre Marques, respondendo a ele, e nós captando também informação que enriquece o nosso saber. Na época não existia religião. Ele era um evangelizador que pregava a palavra de Deus, Pai com o poder da fé, e que ainda cura até hoje. A fé cura muitas doenças. Doenças em que a medicina convencional às vezes perde as esperanças, mas a fé remove montanhas, como alguém diz nos ditados, mas simplesmente é uma metáfora. Realmente ela cura muitas as pessoas. E os manequins assim, complicado nos dias de hoje haver princípios de guerra, e eu já dei a explicação no meu pensamento, vocês podem expor o de vocês. Depois aí veio finalmente a nossa amiga Janei Lima, claro que há um tempo atrás, não agora, é representante do feminino, e ela assim, uma boa noite Severo e um Feliz Natal a todos. E eu disse que ela é representante da ala feminina, e esse Feliz Natal dela tem um valor maior que os demais. Não que alguém seja melhor que o outro, mas ela é representante de uma ala única, a feminina, e nós não discriminamos. É uma questão natural. Alguém que veja o nosso programa, seja homem, seja mulher, seja criança, se achar interessante, por isso que eu peço que vocês divulguem o nosso link para as pessoas, se podem gostar e dar continuidade e estarem conosco. Esse é o nosso desejo, quanto mais e mais amigos, muito legal. E o Zé Sanguiné diz assim, ó, estão top os estúdios, parabéns. Também está show esse estúdio natalino. Muito obrigado, é isso aí, ô Zé Sanguiné. Nós fazemos força para tudo isso. Se vocês concordam com o nosso gosto, que coisa boa. A gente tenta interpretar como vocês gostariam que fosse. E se nós conseguimos esse objetivo, que coisa boa. E o Zé Sanguiné diz assim, ó, estamos em casa. E é ele e a Dona Beth. Ele e a Dona Beth, aquele casal muito feliz. Mas amanhã seguimos para a Rondinha e retornamos só no dia 9 de janeiro. Que coisa boa! Aproveitem, casal feliz é isso. É feliz na união, feliz no passeio, e graças a Deus vocês têm uma vida estabilizada, e isso ajuda, mas é fruto de um trabalho muito árduo conseguido ao longo da vida. Parabéns, Sanguiné, por ter essa família tão alegre, contente, feliz, e sempre estar unindo. Esse é bom. Claro que nas festas a gente às vezes se divide um pouco. Eu tive que me dividir com meus filhos ou com meus netos, para que a gente contente a todas as pessoas. O Manequim diz assim, ó, ficando informado para começar a semana. Nosso muito obrigado. Não esqueça que quarta-feira nós temos de novo Pauta Livre. Hoje é um Pauta Livre especial, não por causa da programação, que a programação continua quase que a mesma, mas é que hoje é um dia feriado, que muitas pessoas pensaram que nós nem tivéssemos a nossa live, mas nós estamos aqui, muita alegria, com certeza é muito bom. O Zé Sanguiné diz assim, ó, fui no jogo do Figueira, que venceu em 2-0 o Progresso, aqui na Araribóia. É isso aí, então ele conseguiu acompanhar um grande jogo, que foi a decisão do Citadino Master de Porto Alegre. Realmente o Figueira Pardo Maia conseguiu um bom elenco e vitorioso, e sagrou-se campeão em cima do Progresso, que também é um grande time e foi vice-campeão. É ótimo que o nosso amador, em muitos casos, ele é muito mais atrativo e muito mais legal de assistir do que o profissional.
A Janei Lima, como está sempre comentando alguma coisa e olhando e assistindo ao nosso programa do início ao fim. E ela diz assim, ó, cenário lindo, e nós ficamos muito agradecidos. Já que não pode melhorar a fisionomia do apresentador, então melhoramos o visual do cenário, sempre em prol da qualidade do nosso programa. E qualidade de som já temos. Então tudo corre a nosso favor. Pelo jeito vamos entrar o 2024 de vento em popa e com um público cada vez maior. Por isso que vocês devem divulgar o nosso link. Eu estou sempre pedindo. Não temos uma conta remunerada, não temos conta monetizada nem na plataforma do estúdio, não temos patrocinador, mas temos a vantagem de estar com vocês e a emoção de receber elogios. E poderemos até ter desgosto de receber alguma crítica, mas sempre vai fortalecer cada vez mais o nosso programa. Eu vou dar uma ida então aqui. Eu fiz um apanhado muito grande da nossa sinopse, mas não havia necessidade, uma vez que só estar interagindo com os nossos amigos já nos tira e nos mantém bastante tempo com vocês. 1 hora de programa a gente tira de letra, é uma facilidade imensa. Mas alguma coisa que eu anotei aqui, inclusive do final de semana, porque hoje é segunda-feira e sempre acontecem muitas coisas durante a semana e nós coletamos também informações delas. Por exemplo, a bolsonarista Jaqueline venceu a Fazenda 15 da Record, graças à campanha da direita. Valeu a ideologia política, ela colocou até o hino e dizia parabéns Bolsonaro. E parece que a direita, mais uma vez, ganhou até nesse Fazenda 15 da Record. O pessoal dizia que ela seria derrotada por estar elogiando e ovacionando o tempo todo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jaqueline, o nome dela, e ela venceu, ganhou muito dinheiro, graças a apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula frustrou o servidor público e não dará reajuste em seu primeiro ano de governo. É mais uma má notícia ao funcionário público federal. Não é muito diferente do funcionário público estadual. Eduardo Leite seguindo a doutrina e o padrão Lula. Embora ele não queira admitir, aqui ele foi reeleito, embora que ele não diga isso, mas ele foi reeleito graças aos eleitores do PT. Então ele segue a linha petista. E agora Lula deu já deu essa má notícia ao funcionário público federal. O Pacheco, ele se alinha a Lira, são o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, e defende limitar acesso de partidos pequenos ao Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Gilmar Mendes concorda e dá mais força ao Centrão. Isto aconteceu lá no dia 22 de dezembro. Eles querem, de qualquer jeito, cercear os que têm menos expressão. Aqueles que têm menos expressão e menos poder de gritar ou qualquer coisa, são contra muitas ações. E é por isso que eles cerceiam esses direitos. E estão alinhados. Gilmar Mendes, Lira e Pacheco. A PGR recorre ao Supremo Tribunal Federal contra a cota para estudantes de colégios militares em universidades federais. Eles querem alunos indisciplinados e adeptos do todes. O relator quem é? Alexandre de Moraes. Eles querem cota para muitas outras pessoas, mas já aquela campanha muito grande para terminar com as escolas cívico-militares, onde ali professores não são agredidos, onde os alunos respeitam os professores e se dedicam, e eles dizem que eles não têm por que ter cota, porque tem um padrão mais alto. Eu acredito que seja um conhecimento do que é urbanidade, civilidade e o convívio social. É por isso e é isso que eles combatem. Eles querem alunos de uma outra estirpe. Vá numa universidade federal para ver o que é
o ambiente, é terrível. Inclusive quem vai lá e tem pensamento de direita é capaz de sair agredido. Claro que se manifestar desse jeito. Se não se fantasiar, não se vestir de esquerdista, poderá sair agredido por muitos e muitos alunos. É esse que eles querem que tenham cotas, com certeza. Na quinta-feira, lá na quinta-feira, no dia 21, um projeto de bolsonaristas que proíbe o reconhecimento do poliafetivo ou poliamor na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer aqui que eles querem oficializar aqueles casamentos entre 3 pessoas, ou seja, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Então esse projeto de bolsonaristas proíbe o reconhecimento desse tipo de união. O Papa quer a bênção a casais do mesmo sexo, o que ele está sofrendo uma rebelião dentro da igreja, principalmente de católicos que não querem perder o dogma da Igreja Católica, principalmente os nossos bispos, padres aqui do Brasil, com certeza. O Lula diz que se frustrou como, isso diz a imprensa, não ele, né? Como mediador de guerras. Mas ele emplacou, diz a imprensa, né? Emplacou uma vitória diplomática em Essequibo. Quem diz isso? É a Folha de São Paulo. Claro que é um jornal esquerdista. Ele mandou, inclusive, um emissário seu para esse acerto, mas é o Maduro que viu que não seria muito fácil invadir esse Essequibo, por muitas razões. Primeiro, pelo difícil acesso. Segundo, porque outros países estão apoiando, os Estados Unidos já mandaram aqui, né? Então, para muita proteção daquele mar. Então eles acham que não é uma boa. Não é graças à mediação, com certeza, do emissário do presidente Lula, essa vitória. As últimas tropas, nós temos muitos outros conflitos no mundo. As últimas tropas francesas deixaram o Níger, a exemplo dos Estados Unidos, que deixaram o Afeganistão e deixaram o povo à mercê, que deixaram o Iraque, e mais longe quando saíram do Vietnã. E agora as tropas francesas deixaram também o povo da Níger à mercê daqueles militares lá do local. O ministro Dias Toffoli, ele anulou uma multa de 10 bilhões da JBS. Sabe quem é a advogada? Ganha uma excelente comissão. A doutora Roberta Rangel. Ainda não disse nada para vocês? Vamos dizer. É nada mais, nada menos do que a esposa do juiz que concedeu essa anulação de multa. Imaginem de quanto é a comissão de um advogado para 10 bilhões de reais. E essa aí ela ganhou a ação e parece que essa decisão é em causa própria, acredito eu, né? Outra do ministro Toffoli. Ele derrubou o veto do Tribunal de Contas da União e retomou o pagamento de 1 bilhão a magistrados. Que decisões! E viva o Supremo Tribunal Federal! E o povo, sofrendo com essas ações, fica só olhando. Também por decisões do nosso pontífice, o Papa da religião católica, ele é chamado de servo do Satanás. Servo do Satanás. E é acusado de blasfêmia por autorizar a união a casais, a bênção no caso, a casais do mesmo sexo. Ele está sofrendo uma rebelião dentro da Igreja Católica. O presidente Lula, nosso presidente do Brasil, ele avalia perdoar multa de presos até 20 mil. E ele assinou a saidinha de Natal de muitos presos, mas nenhum daqueles perigosos presos do 8 de janeiro. São revolucionários, claro
que com Bíblia na mão, com flores, sem armas, mas são perigosíssimos. E eles estão sob as ordens para qualquer atitude que tomem de Alexandre de Moraes. Não só aqueles que estão presos, mas aqueles que também foram tirados da cadeia ainda seguem todas essas regras. Além da Ivete Sangalo, no Rio de Janeiro, a Zélia Duncan, num show em São Paulo, também distribuiu ingressos grátis para ter em público. Elas são aquelas que condenaram e muito a gestão do presidente Bolsonaro e aprovaram a eleição do presidente Lula, mas agora eles têm medo de não ter público, embora que seus shows já estejam bem beneficiados e pagos pela Lei Rouanet, mas agora estão distribuindo ingressos grátis. Eu não iria no show dessas pessoas, nem com ingresso grátis ou se estivesse no Rio ou em São Paulo. Ivete Sangalo e Zélia Duncan, para engrandecer os seus shows, ingressos gratuitos, mas já estão pagos. O relator geral do Fundo Eleitoral, do PELOA, que é chamado, de 2024, claro que a oposição não vai dizer isso. Aí eu penso, será que nós temos traidores na oposição? Mas aqui está um exemplo. Ninguém fala para vocês, mas eu vou falar. Sabe aquele muito condenado, o fundo eleitoral de 4,9 bilhões, que vai beneficiar principalmente o presidente Lula, porque vai ajudar em muito a benesses a municípios nas eleições municipais de 2024, pois o relator é nada mais nada menos do que o deputado Luiz Carlos Mota. Sabe de qual o partido dele? Do PL de São Paulo. PL de São Paulo. Então é do presidente, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Será que temos traidores nesse caso? Vocês é que decidem. A deputada trans Duda Salabert, olha que estou chamando a deputada Duda Salabert, ela diz que foi professora por 20 anos com muita honra. E ela diz que na língua portuguesa, a expressão soldada para aquele cabo da mulher, do feminino das polícias militares e civis, está dentro da lei. Agora, para terminar, o Reino Unido decidiu que enviará navio de guerra à Guiana. Lá no preâmbulo eu havia falado a União Europeia, não, mas é o Reino Unido. Não esqueçam que essa Guiana é a Guiana Britânica. E com isso nós encerramos o nosso programa Pauta Livre. Eu só tenho a agradecer a vocês nesse dia feriado. A participação de vocês foi muito grande, mas não esqueçam, lá na quarta-feira, mesmo o nosso amigo Sanguiné, que vai estar lá em Rondinha, eu espero que estejam conosco no Pauta Livre. Será lá no dia 27, nós aqui às 21 horas. Somos nós da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que nos despedimos e agradecendo. Eu digo sempre nós como se fosse uma equipe, é uma questão do português. Mas sou eu o redator, eu o produtor, eu o presidente e eu âncora. Assim que vai o Pauta Livre com toda essa qualidade. Então o nosso encontro, quarta-feira, 27. O nosso muito obrigado e uma boa noite e fiquem com Deus.